salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Com essas palavras do apóstolo Pedro, dita a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a única pedra que foi rejeitada pelos homens, nós queremos saudar a todos os nossos irmãos e amigos que nos assistem nessa noite, com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. E dizer a todos que seremos edificados com as palavras da nossa irmã Raquel Moreira Muniz, membro de nossa igreja, professora da nossa escola bíblica dominical. Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Vamos orar, ó Deus e Pai, de amor e de imensa bondade. Queremos louvar-te, ó Deus, porque grande é o teu nome, precioso é o teu nome, como a tua palavra mesmo diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem demonstrado a tua graça a cada dia, o teu favor às nossas famílias, às nossas vidas, o teu cuidado sobre todos e em todo lugar, e, sobretudo, ó Pai, mantendo a tua provisão, a tua proteção, a tua fidelidade. Pai, queremos adorar-te, porque sabemos que o Senhor é Deus, soberano, santo, imutável em seu ser, o Deus criador dos céus e da terra, mantenedor e sustentador com o poder da tua palavra. Pai, nesta noite queremos pedir a tua graça, o teu favor, que venha nos edificar, que venha nos fortalecer, que venha, ó Pai, dia após dia trabalhar em nossos corações, fazendo-nos perseverar diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o teu amor para que assim possamos externar esse amor àqueles que ainda não te conhecem, levando a palavra da salvação àqueles que ainda se acham perdidos. Pai, que o evangelho a ser pregado nessa noite vem ao encontro dos corações, edificando-nos, salvando-nos e transformando-nos para sermos teus herdeiros e filhos do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Dá-nos, ó Pai, uma noite agradável, um culto de louvor e ao teu santo e glorioso nome que estaremos oferecendo em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Amém.
enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Boa noite, irmãos. É muita alegria que eu estou aqui para estudarmos mais uma porção da tua palavra, da palavra do Senhor. E vou fazer uma oração antes de começarmos o estudo. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecido seja o teu nome. Seja conosco, Pai, nesse estudo. Traga para nós o ensinamento que o Senhor quer que tenhamos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, a gente sabe que é Jesus Cristo, né? E um plano perfeito que Deus preparou, sem a mão do homem, chegou para nós através de Jesus. Isso não é religião. Porque Deus se subdividiu antes do início de tudo. Por que ele se subdividiu? Por amar o homem. Por amar o homem. E ele, não podendo viver ao lado do pecado, oportunizou que sua palavra e seu espírito, quando chegasse o momento certo, eles pudessem fazê-lo. E qual o grande objetivo de Deus? Reincluir o homem no seu reino para uma perfeita relação, sem pecados. Quando Deus cria um povo para si, ele dá oportunidade através das próprias ações. Permite ao homem conquistar o reino espiritual, vivendo com o senhorio de Deus e suas leis, e louvando e adorando. Mas, irmãos, o homem continua até hoje soberbo, né? Então coloca em prática, Deus coloca em prática com muito sacrifício, né? Quer mandar o filho dele, o seu outro plano, este remidor e redentor por ele mesmo, que é o plano de salvação, é o único plano que salva. Então, na plenitude dos tempos, na vinda de Jesus, ele coloca em prática este plano perfeito, que é o Evangelho de Cristo, suas perfeitas doutrinas, sem dar primazia a homem nenhum, porque é este que receberá o prêmio maior: conviver com Deus e sua glória eternamente, um prêmio totalmente gratuito,
Nós não precisamos de ajudar Deus em nada, que é o Evangelho de Cristo. Estamos acostumados a aceitar, através das religiões, toda sorte de doutrina, todo tipo de ensino que irão nos conduzir para o reino de Deus. Porém, pela definição bíblica do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios que somos nós, e nele se revela a justiça de Deus, que vai acontecer somente através da fé. Por isso, Paulo, quando ensina o Evangelho aos cristãos de Roma, diz quais são as doutrinas, os ensinos que salvam. Nós vamos então para a primeira doutrina salvadora, que é o arrependimento. Todos os homens estão no pecado, todos. Os judeus, por acharem escolhidos, se sentem acima do bem e do mal e cobram dos gentios correção. E eles mesmos não vivem isso. Em Mateus 5,20, Cristo nos diz que o religioso não entra no reino dos céus. Os gentios, por não se sentirem debaixo das leis de Deus, se acham inculpáveis. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Assim, todos nós, todos precisam de arrepender-se. Todas as doutrinas cristãs são atos divinos e compostas verticalmente, divina, de cima para baixo, o humano, não sendo contadas as que se fazem horizontalmente, a não ser aquelas que o Espírito Santo produz através de nós. Paulo nos ensina, Romanos 2, 3 e 4, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes as mesmas, pensando que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus e o que te conduz ao arrependimento? Filipenses 2,13, porque Deus é que efetua, que faz em vós, tanto querer, planejamento, como realizar segundo a sua boa vontade. Antes do início do ministério de Cristo, João Batista prega no deserto que é necessário o homem arrepender-se. Está lá em Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surge João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Para podermos estar no reino dos céus, na presença do Deus Altíssimo, temos que entender que por nós mesmos jamais alcançaremos. E ele sabia disso. Como vimos acima, até o primeiro passo é realização divina. É possível humanamente compreender do que arrepender-se? O chamado pecado original foi o homem cair na armadilha diabólica de que poderia ser igual a Deus. Ser igual a Deus, igual a Cristo, é uma obsessão do homem. Mas este é o grande erro. Deus não permite isso de forma nenhuma. Por isso o plano de Deus é perfeito. Reconciliar o homem é o ministério do cristão, comandado pela graça de Deus, através de Cristo e do seu plano. Quando começou o seu ministério neste mundo, Cristo repete o mesmo tema, está lá em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Lucas 16,16, Cristo avisa: a lei e os profetas vigoraram só até João Batista. Desde esse tempo é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Quando era exposto e ministrado o Evangelho de Cristo, o objetivo dele era povoar o reino dos céus com aqueles que aceitassem, libertando-se da ideia de serem igual a Deus, sendo dominados pela estrutura divina.
Este arrependimento constrói seres prontos a fazer e viver a vontade soberana de Deus. Paulo nos avisa em Colossenses 2:2: Cristo é o ministério de Deus. Caminhando para o segundo item dessas doutrinas cristãs, vamos precisar compreender que Cristo só pode estar em quem se deixa dominar. E ele pode fazer isso por ser Deus. Agora nós vamos para a segunda doutrina salvadora, que é a salvação. Em João 18:36 está assim: Cristo nos avisa, o meu reino, que é o reino espiritual, não é desta terra. Quando o povo compreendeu o poder que estava nele e o que ele fez. João 6:14-15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Cristo veio para cumprir a vontade do Pai, não veio para fazer nada que o homem quisesse. Não poderia perder tempo com a política deste mundo. O plano do Evangelho é o reino dos céus, o reino espiritual. Cristo deu sua vida por isso, e a salvação real não são as ações humanas neste plano, mas a entrega total, 1000% do meu ser para Ele, Jesus Cristo, e deixando-me dominar pelo Espírito Santo de Deus que está selado dentro de nós. Em Lucas 9:23-24, Cristo define a Ele e ao plano do Evangelho: se alguém quer vir após mim, Ele não obriga ninguém. Ele só pergunta: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor de mim, esse salvará. A salvação, a doutrina base do cristão é outorgada pela graça de Deus. Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E não são ações humanas. Sabe por quê? Para ninguém se gloriar. Para estarmos um dia na presença de Deus, custou-lhe um preço alto demais. Ele preparou isso antes da fundação do mundo e deixou tudo pronto, para que nenhuma estratégia humana precisasse ser inserida. Tudo divinamente planejado e divinamente executado. Coisa maravilhosa, magnífica. Através da realização do Espírito Santo é que poderemos viver ainda neste mundo, já na direção deste reino eterno. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu poderia entrar, com ele cear e ele comigo. A intimidade que Cristo precisa ter com o indivíduo permitido por ele é que ele irá dominar toda a estrutura espiritual. E é essa estrutura espiritual, é que viverá a eternidade. Como vimos lá atrás, esse plano maravilhoso está todo pronto. Lembrem-se, antes da fundação do mundo. Por isso, na palavra de Deus, com Cristo é que vamos caminhar na direção desse reino espiritual. Confiar nessa estrutura é tremendamente fundamental para o cristão. Paulo em Colossenses 3:11 diz: não existem diferenças em hipótese nenhuma nesse plano, porque Cristo é tudo em todos.
Cristo vai conduzi-lo totalmente, não sobrando espaço nenhum para aquele que aceitar esse plano. É maravilhoso demais o cuidado de Deus para com os dele. E depois dessas duas doutrinas cristãs, nós vamos agora para a terceira doutrina salvadora, é a justificação. Onde mostra isso na palavra? Lá em Romanos, capítulo 3, nos versículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28. Olhem bem. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, sacrifício, não é? Que faz tornar favorável, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista manifestação no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Para alcançar a profundidade desta afirmação, Deus estabelece em Cristo a sua justiça, sendo Ele tudo em todos os que o aceitam, e é Ele também a fé, por ser autor e consumador dela. Pedro, já com humildade espiritual, afirma lá em Atos 3, 15 e 16, Jesus, ressuscitado pela fé, em nome dele, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Na indicação divina de sua justiça, Cristo é a razão, a ação, o viver, enfim, do cristão. E a lógica está em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A doutrina cristã da justificação é algo que somente o cuidado amoroso de Deus poderia pensar e executar. O pecado enraizado no homem traz a ele a necessidade do poder. Cristo, como condutor maior, poderia exercer poder absoluto. Bem, agora nós vamos para a doutrina, a quarta doutrina salvadora, que é a santificação. Hebreus 10, de 9 a 14, está escrito: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isto é competência do amor de Deus para aqueles que aceitam o domínio de Cristo. Cristo diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a palavra de Deus é a verdade. João 5:39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que de mim testificam. Mateus 22:29: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. A escravidão ao pecado, ao diabo, fez Deus trazer em seu plano de salvação a necessidade do homem ser escravo de Cristo. Paulo diz em Romanos 6:19-22: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, o fruto do Espírito Santo. E por fim, a vida eterna. 1 Coríntios 1:28-31. Se Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação, e redenção, que é o resgate, e glorificação, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Hebreus 12:14, segui a paz que vem de Cristo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Na medida em que caminhamos nas doutrinas cristãs, podemos constatar que se estivermos nelas, vamos ainda daqui para o reino dos céus. Uma certeza resultará, pela graça de Deus, que Ele premeditou tudo isso antes da criação do mundo, totalmente comandado por Ele, estrutura divina e não em ações humanas. A volta triunfante de Cristo irá continuar, irá confirmar e coroar todo este precioso amor, a vida espiritual, a partir de quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Dominação total em nós é que proporcionam a certeza de voltarmos a conviver com Deus em sua glória. Isso é a glorificação. Agora nós vamos para a quinta doutrina salvadora, que é a glorificação. Essa é, sem dúvida, a melhor parte do plano de Deus, quando Cristo deixa claro que voltará em algum momento para buscar sua igreja, que somos nós, confirmando que não é uma estrutura humana que poderá fazê-lo. Este grande e maravilhoso prêmio é somente possível para a estrutura divina, demonstrando que não há ninguém que tenha este poder. Paulo nos diz em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E Jesus nos avisa, Mateus 24:30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde,
benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, ele, como definição final, lá em Mateus 7, 21, 23, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se o comando de tudo aquilo que acontece na sua vida não for do Espírito Santo, você simplesmente não é cristão. 1 Coríntios 15, 42, 58. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, porém é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo em mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessas maravilhosas doutrinas cristãs, podemos, sendo muito limitados no pecado, estar certo que num dia chegaremos à glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, dominados totalmente por Jesus Cristo, com o Espírito Santo, sabendo que o vosso trabalho de proclamação do Evangelho não é vão no Senhor. Amém. Este estudo é do Wilson, Portugal. Se alguém tiver interesse na cópia, é só pedir. Temos em casa, tá bom? Deus nos abençoe. Amém.